Bom, pessoal, vamos iniciar então a aula 4 da unidade 1 da disciplina de modelagem e controle de conversores. Essa aula nós continuamos falando sobre o modelo dinâmico, mais especificamente eu vou apresentar para vocês o modelo em espaço de estados. Então nós vimos na última aula alguns conceitos fundamentais referentes a modelo dinâmico de conversores estáticos, onde o principal objetivo desse modelo dinâmico vai ser predizer o comportamento em baixa frequência das variáveis elétricas do conversor, mais especificamente tensões e correntes, com variações de baixa frequência, principalmente na razão cíclica e nas fontes que compõem esses conversores estáticos. E para isso a gente estudou alguns conceitos fundamentais que são empregados nesse processo de modelagem, onde basicamente consiste do uso da aproximação de pequenas ondulações, ou seja, nós vamos assumir que as variáveis de interesse, nós vamos desprezar as ondulações provenientes dos processos das comutações dos interruptores, ou seja, nós vamos considerar apenas o valor médio das variáveis em cada período de comutação. Então, para fazer isso, nós precisamos calcular a média das formas de onda em cada período de comutação para remover esses harmônicos que são produzidos pelas comutações. E caso esse modelo seja um modelo não linear, para que a gente possa usar técnicas de controle clássicas e ferramentas clássicas de controle, a gente vai vai obter modelos lineares também, que são válidos para pequenos sinais, em torno de um ponto quiescente de operação. Então, dito essa breve revisão da aula anterior, o foco da aula de hoje, nós vamos começar a analisar técnicas específicas de modelagem de conversores, mais especificamente nessa primeira aula, o modelo em espaço de estados. Então, algumas características gerais dessa técnica. Ele é um método formal para obter o modelo médio de pequenos sinais do conversor estático de potência. Esse método formal, como eu já falei na aula anterior, é como uma receita de bolo. Então, uma vez obtendo as equações de estado para cada etapa de operação e conhecendo a metodologia empregada, vocês podem entrar com essas matrizes referentes a cada etapa de operação em um script, em um programa, e na saída desse programa ele já apresenta para vocês um modelo médio linearizado, válido para pequenos sinais. Então, um método bastante formal, onde, conhecendo as matrizes em cada etapa, vocês conseguem obter esse modelo médio de pequenos sinais. Então, como as maiorias das técnicas de modelagem dinâmica que são estudadas na área de eletrônica de potência, essa técnica ela vai descrever o comportamento do conversor apenas em baixa frequência. Ou seja, essa técnica ela não é válida para frequências em torno ou maiores que a frequência de comutação. Então, dessa forma, para que o resultado do modelo seja satisfatório, nós temos que adotar algumas hipóteses. E a primeira das hipóteses é que as frequências naturais do conversor, assim como as frequências de variação dos sinais de entrada, são menores e significativamente menores que a frequência de comutação. De outra forma, não adianta para essa técnica de modelagem vocês realizarem uma frequência de variação dos sinais de entrada, da razão cíclica, na ordem da frequência de comutação, porque em torno da frequência de comutação esse modelo não vai apresentar resultados satisfatórios. Então, as frequências de variações, as frequências dos distúrbios, assim como as frequências naturais do conversor, têm que ser valores abaixo da frequência de comutação, bem abaixo, que é onde esse modelo apresenta resultados satisfatórios. Então, assim como o próprio nome diz, essa metodologia ela vai empregar a descrição de circuitos em espaço de estados, que é uma técnica bastante utilizada na teoria de controle. E como eu já disse, é uma abordagem generalizada, nós conseguindo obter
as equações de estado do conversor em cada etapa da operação, o modelo médio de pequenos sinais pode ser sempre obtido. Então, antes de aplicar essa técnica na modelagem de conversores estáticos, é importante relembrar o que é a descrição do sistema em espaço de estados, né? Então, vocês têm que... Essa técnica é uma técnica utilizada bastante na modelagem de qualquer sistema. Então, para isso, você tem que conhecer os principais conceitos relacionados a essa técnica. E o principal conceito inicial, que eu sempre destaco aqui, é o conceito de variáveis de estado. Variáveis de estado é o menor conjunto de variáveis linearmente independentes, onde, a partir das quais, consegue-se descrever o comportamento dinâmico de um sistema, de uma planta. Tá? Normalmente, em conversores estáticos, as variáveis de estado estão associadas aos elementos armazenadores de energia. Normalmente são usadas as correntes nos indutores e as tensões nos capacitores. Outra questão importante é que as variáveis de estado, o conjunto de variáveis de estado não é único. Eu posso ter mais de um conjunto de variáveis de estado. Tá? Eu posso escolher um conjunto distinto de variáveis de estado. Então, não sei se ficou claro, mas não é um conjunto único. Tem diferentes, em uma planta eu posso expressar diferentes conjuntos de variáveis de estado, mas variáveis de estado é o menor conjunto de variáveis linearmente independentes, onde a partir das quais eu consigo representar dinamicamente uma planta. E o porquê que, digamos, essa descrição por espaço de estados, ela tem sido bastante utilizada. Qualquer sistema dinâmico de ordem N, ele pode ser representado por uma equação diferencial de ordem N. Então, se eu tenho um sistema de quinta ordem, eu posso representar dinamicamente esse sistema através de uma equação diferencial de ordem 5. Qual a diferença da descrição por variáveis de estado do que uma simples descrição de uma planta através de uma equação diferencial? A descrição por variáveis de estado, ela representa o sistema dinâmico a partir de um sistema de equações diferenciais de primeira ordem, um sistema de ordem N. Então, ao invés de usar uma única equação diferencial de ordem N, a gente utiliza N equações diferenciais de primeira ordem e trabalha com esse sistema de equações diferenciais de primeira ordem. Então, considerando aqui um circuito linear, nós podemos representar, então, utilizando essa abordagem por variáveis de estado, as variáveis de estado, ou as derivadas das variáveis de estado, a dinâmica das variáveis de estado, por um sistema de equações diferenciais de primeira ordem, onde a derivada dos estados é uma combinação linear dos próprios estados e das entradas. Então, aqui nessa representação, X é o vetor de estados, que contém as variáveis de estado. A é uma matriz chamada matriz dinâmica. U é o vetor de entradas, que pode ter, eu vou chamar aqui, M entradas independentes. E B é o vetor de entrada. Além disso, além dessa equação dinâmica, que representa o comportamento dinâmico dos estados a partir dessas N equações diferenciais de primeira ordem, nós temos a chamada equação de saída, que também é uma combinação linear dos estados e das entradas independentes. Nesse caso aqui, C é uma matriz de saída, e aqui eu estou utilizando a letra E, normalmente se utiliza a letra D em sistemas de controle, mas para não confundir com razão cíclica, e seguindo a mesma formatação utilizada no livro do Erickson, eu estou utilizando a letra E, que é chamada matriz direta, que relaciona diretamente a entrada com a saída. Então, nós temos uma equação dinâmica, temos uma equação de saída, e ambas são combinações lineares dos estados e das entradas independentes. Como eu falei, o nosso vetor de estados aqui, para um sistema de ordem N, são N estados.
e eu estou assumindo nessa representação que são M entradas independentes. Tá? Então, com relação a dimensões, assumindo um sistema de ordem N, a matriz A é uma matriz N por N. A matriz B são N linhas referente aos N estados e M colunas referentes às entradas. Aqui eu não coloquei, mas eu posso ter, por exemplo, P saídas. Então, eu tenho N estados, M entradas e P saídas. Então, se eu tenho P saídas, a matriz C vai ser uma matriz P linhas e N colunas, devido aos N estados. E a matriz E são P linhas, referente às P saídas, e M colunas, referente às M entradas. Tá? Eu já disse aqui, então, em conversores estáticos, essas variáveis estado, a definição não é única, mas normalmente estão associadas aos elementos armazenadores de energia e normalmente se escolhe, até para nós tentarmos ter uma padronização, como variáveis de estado as correntes nos indutores e as tensões nos capacitores. Claro que se eu tiver 2 indutores, por exemplo, em série, não são 2 variáveis de estado, é uma única variável de estado. Por isso que eu falei anteriormente de variáveis linearmente independentes. Então, o cuidado tem que se ter no momento de definir as variáveis de estado é ter garantia que as variáveis de estado escolhidas são variáveis linearmente independentes. Outras variáveis de estado típicas usadas, por exemplo, em aplicações que fazem uso de acionamento de máquinas, por exemplo, posição e velocidade de motores. Então, dependendo da aplicação, vocês podem ter variáveis de estado sendo definidas de forma distinta. A partir de agora, então, vocês conhecendo ou relembrando a teoria de espaço de estados, modelo em espaço de estados, eu vou aplicar essa técnica diretamente à modelagem de conversores estáticos. E eu vou tentar aqui apresentar alguns passos para vocês, que é aqueles passos, aquela receita de bolo que eu já falei, então, que pode ser aplicada. Tá? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é vocês conhecerem o conversor. E para isso, então, o primeiro passo é a descrição matemática em espaço de estados do conversor em cada etapa de operação. Como eu sempre falo, não adianta vocês tentarem encontrar o modelo matemático de qualquer sistema se vocês não conhecem o funcionamento desse sistema. Então, é obrigatório vocês conhecerem o funcionamento do conversor, saberem como ele se comporta etapa a etapa, para tentarem obter o modelo matemático. E nesse caso, então, para cada etapa, é necessário encontrar a descrição e espaço de estados para cada etapa de operação. Nessa aula, eu vou considerar como exemplo um conversor PWM operando no modo de condução contínua com 2 etapas em cada período de comutação. Então, essa análise que eu vou apresentar a partir de agora, qualquer conversor que opere no modo de condução contínua e tenha 2 etapas de operação em cada período de comutação, pode ser representado por essa metodologia, por essa receita de bolo que eu vou apresentar. A única coisa que vai diferenciar um conversor de outro são as matrizes em cada etapa de operação. Então, vocês, a partir dessa descrição que eu vou apresentar, como eu falei, vocês podem entrar num programa, num script, simplesmente informar as matrizes da etapa 1, informar as matrizes da etapa 2, independente do conversor, e esse software automaticamente já vai lhe dar o modelo resultante. Então, esse modelo resultante, baseado nessa aula que eu vou apresentar hoje, ele é válido para qualquer conversor operando com 2 etapas.
Entretanto, vocês também podem adaptar, em função, por exemplo, do aumento do número de etapas, a análise apresentada aqui para conversores operando com mais etapas. Não há problema nenhum. Mas o resultado final que eu vou apresentar, ele é válido para qualquer conversor com 2 etapas de operação. Ok? Então, qual que é o primeiro passo? Como eu já falei, nós vamos ter que pegar o conversor, analisar a operação na etapa 1 e encontrar as matrizes A1, B1, C1 e E1 para a etapa 1. Nós vamos, de forma idêntica, analisar a operação da etapa 2 e como os elementos em cada etapa são conectados de forma diferente, normalmente essas matrizes são diferentes. Então, nós temos que encontrar também as matrizes A2, B2, C2 e E2 para a etapa 2. Então, o primeiro passo é encontrar essas 8 matrizes para ambas etapas de operação. E para isso, nós vamos utilizar aqui, para exemplificar o processo de modelagem por variáveis de estado, nós vamos fazer, ao longo da aula de hoje, um exemplo. Qual que é o objetivo desse exemplo? Determinar o modelo dinâmico de pequenos sinais em espaço de estados de um conversor buck-boost ideal que está representado aqui nesse circuito. Tá? Para tanto, nós vamos considerar, para padronizar a nossa análise, a corrente no indutor e a tensão no capacitor como variáveis de estado. Então, veja, o que eu já defini aqui, as polaridades das tensões, já defini aqui previamente o sentido das correntes. Eu vou considerar como variáveis de estados a corrente no indutor e a tensão no capacitor, que é a mesma tensão na carga, que é a tensão V. Eu também estou dizendo que as variáveis de estado também são definidas, nesse exemplo, como as próprias variáveis de saída. E nesse exemplo também, a variável de entrada é a tensão de entrada do conversor. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer agora é pegar esse conversor aqui e vamos encontrar todas as matrizes A1, B1, C1 e E1 para a etapa 1 e todas as matrizes A2, B2, C2 e E2 para a etapa 2. Então, vou lá para as anotações agora. Então, primeiramente, eu vou desenhar aqui o conversor buck-boost. Então, aqui está o circuito do conversor buck-boost. Só vou usar a mesma nomenclatura da figura, então aqui vou botar corrente 0 e OI 0. Então, aqui está o circuito do conversor buck-boost, e nós temos que analisar esse conversor nas 2 etapas de operação. Então, aqui, ó, primeira etapa, chave S está ligada, e a gente já conversou numa aula anterior que esse diodo na etapa 1 está reversamente polarizado. Então, vou desenhar agora esse circuito aqui.
com a chave fechada. Então, aqui está o circuito. Quando a gente quer representar o sistema por variáveis de estado, lembrando que a descrição por variáveis de estado, esse conversor, ele é um conversor de segunda ordem. Então, ele poderia ser representado por uma equação diferencial de segunda ordem. Já a descrição por variáveis de estado, ela vai representar esse sistema por duas equações diferenciais de primeira ordem, onde essa descrição, sistema de equações de duas equações diferenciais de primeira ordem, tem que fazer uso dos estados. Então, relembrando aqui, ó, quais são os estados? Os estados, por definição do circuito, é a corrente no indutor e a tensão no capacitor. Também foi definido que a saída são os próprios estados e que a entrada é a tensão VG. Ok? E, além disso, lembrando que a representação por variáveis de estado é um x ponto AX mais BU. É um Y igual a um CX mais, nesse caso aqui, um EU. Então, olhem só, nós precisamos encontrar equações que relacionem a derivada dos estados com os próprios estados e com o vetor de entrada. Tá? Nós temos que buscar equações que estejam nesse formato aqui, ok? Então, vamos fazer isso para a etapa 1. Qual equação aqui a gente pode utilizar? A gente não sabe que VL é igual a VG? Tensão no indutor, na primeira etapa, é igual à própria tensão de entrada. Pergunta, essa equação, no jeitão que está aqui, ó, desse jeito aqui, ela está adequada para ser representada em variáveis de estado? Não, porque nem tem o estado. Mas eu sei que a tensão no indutor é L dI dt, que é igual a VG. Vejam que agora essa equação tem a derivada do estado e ela é uma combinação linear dos próprios estados, só que aqui não tem os estados, mais a entrada. Essa equação agora, se eu agora só reescrever ela, essa já está no formato adequado. Eu posso botar I dt ponto é igual a 1 sobre L VG. Então, essa equação nós já podemos deixar aqui pronta para nós. Certo? Que outra equação nós podemos usar? Se aqui nós utilizamos a equação da tensão sobre o indutor, aqui eu vou analisar, eu preciso colocar a corrente no capacitor. E eu sei aqui, ó, que a corrente no capacitor é igual a menos a corrente de saída. Correto? Essa equação também não está nesse formato já adequado para escrever em variáveis de estado. Então, aqui o que eu tenho? Eu sei que a corrente no capacitor
é igual a C dV dt. E, além disso, eu sei que I0, que é a corrente na carga, é V sobre R. Então, fica menos V sobre R. Então, eu posso aqui, agora, escrever também assim, ó. Derivada da tensão V é igual a menos 1 sobre RC V dt. Agora, nós já temos as duas equações naquela forma de equações diferenciais de primeira ordem. Só que eu quero escrever isso na forma matricial. Então, o que eu vou fazer? Vamos passar para encontrar as matrizes. I ponto, V ponto. Aqui uma matriz 2 por 2, porque são dois estados. Então, vou deixar a matriz aqui. Vezes os estados, I e V, mais, como só tem uma entrada, é uma matriz de duas linhas e uma coluna, VG, ou U, aqui, VG. Para nós preenchermos essas matrizes, nós vamos analisando equação a equação. Como a derivada da corrente não depende do I e não depende do V, aqui eu preencho com zeros. Mas depende do VG. Então, aqui é 1 sobre L. Segunda equação eu utilizo para preencher a segunda linha. Não depende do I, mas depende do V, menos 1 sobre RC. E aqui vale zero, porque não depende da tensão de entrada. Então, vejam que aqui nós temos a nossa matriz A1, aqui nós temos a nossa matriz B1. Vamos encontrar agora a equação de saída. Eu já falei anteriormente que y é igual a x. Então, aqui fica bem fácil, nesse caso, de preencher. Y são duas saídas, é a própria matriz identidade. 1, 0, 0, 1, vezes I, V. Como tem duas saídas e uma entrada, aqui a matriz E tem duas linhas e uma coluna. E vale zero. Então, aqui nós temos a matriz C1, aqui nós temos a matriz E1. Então, vamos para a segunda etapa. Na segunda etapa, se nós retornar para o circuito aqui, a chave é aberta, a tensão nesse indutor, ela reverte a polaridade, até atingir em módulo a tensão de saída, de tal forma que polariza diretamente esse diodo. Então, o circuito, agora, ao abrir a chave, a fonte é retirada do circuito, e esses três elementos, indutor, capacitor e carga, ficam em paralelo. Então, vou desenhar aqui. Sempre mantenho as mesmas polaridades e sentidos definidas na primeira etapa. Não mudem, senão isso vai dar erro. Isso é uma fonte comum de erros, tá? Então, analisando esse circuito, quais equações nós vamos utilizar? Sempre pense no indutor e no capacitor. Tensão no indutor, corrente no capacitor. Então, começando. Tensão no indutor é igual ao quê?
tensão de saída, VL igual a V, simplesmente olhando para esse circuito. Essa equação, eu sei que VL é L DI dt igual a V. Vejam que essa equação já está no jeitão que a gente precisa. Então, fica aqui, I ponto é igual a 1 sobre L vezes V. Então, a primeira equação foi definida. Agora, vamos analisar essa equação da corrente no capacitor. Se nós analisar a equação nesse nó aqui, eu sei que I mais IC mais I0 é igual a zero. Ou seja, isolando IC, fica menos I menos I0. IC é C dV dt. I já é uma variável de estado. I0 não é uma variável de estado, mas eu sei que ela vale V sobre R. Então, fica menos V sobre R. Então, aqui a equação fica V ponto é igual a menos 1 sobre C I dt menos 1 RC V dt. Então, essa é a segunda equação de estado. Então, agora, representando no formato matricial, I ponto, V ponto, tenho que achar a matriz A2, vezes o vetor de estados, tenho que achar a matriz B2 vezes a tensão de entrada. Analisando a primeira equação, I só depende do V, I ponto só depende do V, não depende do I, aqui fica 1 sobre L. E não depende do VG. Como a tensão de saída está fora do circuito, obviamente aqui a matriz B2 vai ter que ser zero. Já a segunda linha é menos 1 sobre C, e aqui menos 1 sobre RC. E aqui, zero. Então, aqui a matriz primeira é A2, e aqui nós temos a matriz B2. A saída, como ela se mantém da mesma forma, Y é igual a X, então aqui nós temos, continuando tendo a matriz identidade, vezes o vetor de estados, e aqui nós temos 0 vezes o vetor de entrada. Então, aqui nós temos a matriz C2, que ela é igual a C1, e aqui é 2, que é igual a matriz E1. E com isso, a gente encontrou as 8 matrizes referentes às duas etapas de operação. Todo conversor que vocês forem analisar, vocês precisam encontrar as etapas de operação, ou as matrizes A, B, C e E para cada etapa de operação. Tá? Uma vez que a gente analisou ou obteve as matrizes para cada etapa de operação, nós vamos agora, a partir das matrizes de cada etapa de operação, nós vamos deduzir o modelo médio da operação desse conversor. O resultado acaba sendo óbvio, mas mesmo assim eu apresento a dedução matemática da equação do modelo médio que nós vamos obter. E para realizar essa dedução, nós vamos novamente utilizar a aproximação de pequenas ondulações, ou seja, nós vamos assumir que o vetor de estados, assim como o vetor de entrada, não apresentam grandes variações, não apresentam grandes ondulações em um período de comutação.
Então, nós podemos substituir xdt pelo seu valor médio e udt também pelo seu valor médio em um período de comutação. Então, se nós analisarmos aqui, ó, a equação em variáveis de estado referente à equação dinâmica da primeira etapa e substituindo aqui x e u do lado direito da igualdade pelos seus valores médios, vejam que em um período de comutação, x é constante, em um período de comutação, u é constante, assim como as matrizes A e B são constantes, são matrizes que não são variantes no tempo. Então, vejam aqui, ó, que essa expressão do lado direito da igualdade, ela representa a taxa de variação, é dx dt. Então, isso aqui é uma taxa de variação, e é uma taxa de variação constante. Se é uma taxa de variação constante, a gente pode encontrar a resposta dessa equação por uma equação da reta, já que a taxa de variação é constante, ela representa o comportamento de uma reta. Então, a equação que representa uma reta, nós temos um valor inicial mais a taxa de variação multiplicado pelo tempo. Essa é a equação da reta, valor inicial mais taxa de variação multiplicada pelo tempo. Se eu quero encontrar o valor dos estados, se eu quero encontrar o valor dos estados ao final da primeira etapa, eu tenho que substituir simplesmente o tempo pelo tempo da primeira etapa. O tempo da primeira etapa é T1, ou seja, razão cíclica vezes TS. Então, essa expressão da reta, assumindo, devido à aproximação de pequenas ondulações, que essa taxa de variação é constante, eu posso usar essa equação da reta e encontrar o vetor de estados ao final da primeira etapa. Eu identifico essa equação como uma equação 1. De forma similar, a mesma análise pode ser feita para a etapa 2. Continuo representando x e u pelos seus valores médios, ou seja, essa taxa de variação é constante, e a partir dessa taxa de variação constante, a resposta dessa equação dinâmica é uma equação da reta novamente. E se eu quero encontrar o valor dos estados agora, ao final de todo o período de comutação, ou seja, ao final da segunda etapa, eu tenho o valor inicial, que é o valor dos estados ao final da primeira etapa, mais a taxa de variação dessa etapa multiplicado pelo intervalo de tempo da segunda etapa, que é o T-off. Só que T-off é o complemento da razão cíclica vezes o período de comutação. Então, com isso, eu tenho o valor dos estados ao final da segunda etapa, ou seja, ao final de todo o período de comutação. E eu represento essa equação por uma equação 2. Agora, eu já tenho o valor dos estados ao final da primeira etapa naquela equação 1. Se eu substituir a equação 1 na equação 2, chega-se nessa expressão aqui, ó, que os estados ao final do período de comutação é igual aos estados no início do período, mais uma parcela referente à primeira etapa, mais uma segunda parcela referente à segunda etapa. Essa equação pode ser reagrupada, unindo alguns termos comuns, e chego aqui, ó. Simplesmente foram unidos os termos colocados em evidência, o vetor de estados, foram colocados em evidência o vetor de entrada. E nós já deduzimos na aula anterior que uma variável ao final do período menos a variável no início do período, dividido pelo próprio período, representa a taxa de variação da média da variável. Então, se eu tenho aqui, ó, x de TS menos x de zero, dividido pelo período, isso representa a taxa de variação no tempo dos valores médios dos estados. Então, se eu substituir essa expressão na equação anterior, é possível chegar nessa expressão, que nada mais é do que o modelo médio em espaço de estados. E agora, por isso que eu falei que o resultado aparentemente é óbvio, o modelo médio é obtido pela média das respectivas matrizes.
na etapa 1 e na etapa 2. Por exemplo, a matriz A média nada mais é do que a matriz A1 multiplicado pela porcentagem de tempo da primeira etapa, mais a matriz A2 multiplicada pela porcentagem de tempo da segunda etapa. Ou seja, se eu tenho mais tempo a etapa 1, a matriz A1 tem mais peso. Se eu tenho mais tempo a etapa 2, a matriz A2 tem mais peso. Então, esses são os pesos associados a cada etapa, que são proporcionais à duração de tempo de cada etapa. Então, o resultado é meio óbvio, tá? Mas eu deduzi assim matematicamente. Tá? Então, aqui nós temos a equação dinâmica média, vejo que só tem valores médios aqui. Então, essa equação já não representa o comportamento instantâneo, etapa a etapa. Essa equação já representa o comportamento médio do conversor em um período de comutação. A mesma dedução pode ser feita para a equação de saída. E vejam que essa equação aqui também é uma equação média, onde eu vou ter uma matriz média de saída e vou ter uma matriz média direta, que relaciona diretamente a entrada com a saída. Se nós realizarmos a descrição por variáveis de estado em cada etapa e encontrarmos as matrizes médias, nós temos aqui o modelo médio do conversor. Entretanto, pessoal, se vocês analisarem tanto a equação de saída quanto a equação dinâmica, vou voltar um slide, vejam que o que acontece? Eu tenho nessa equação a multiplicação de grandezas que variam no tempo. Se a razão cíclica varia, ela varia os estados, o valor médio dos estados. Então, essas equações, tanto a equação dinâmica quanto a equação de saída, apesar de representarem o comportamento médio do conversor, a princípio, ambas equações são não lineares, uma vez que existe a multiplicação de sinais que variam no tempo. Então, seguindo aquele princípio, aquela abordagem que eu falei na aula anterior, nós precisamos linearizar essas equações, que são sim equações médias, para obter um modelo dinâmico linear. Essa linearização é feita em torno de um ponto de operação em regime, e esse modelo linear só vai apresentar um erro pequeno se as variações em torno desse ponto de operação forem pequenas. Por isso que esse modelo linearizado normalmente é chamado de modelo dinâmico válido para pequenos sinais. Por quê? Porque para grandes variações em torno desse ponto de operação em regime, o erro entre o modelo linearizado e o conversor começa a ser significativo. Então, vejam que até aqui, nós fizemos 2 passos. Nós encontramos as matrizes em cada etapa de operação e eu encontrei uma equação que representa um modelo médio do conversor. Entretanto, esse modelo, ele, a princípio, é não linear. Caso esse modelo médio não linear não seja um problema para vocês, ser não linear, vocês podem parar o processo de modelagem aqui, porque vocês já têm o modelo médio. Entretanto, se vocês vão utilizar ferramentas de análise e projeto de controle de conversores, baseadas nessa ferramenta, características lineares, vocês então sim precisam obter um modelo linearizado, que é o que nós vamos atacar a partir de agora. Tá? Primeiramente, eu falei que para linearizar o modelo, nós vamos linearizar em torno de um ponto de operação em regime permanente. Na nossa segunda aula, eu já trabalhei com vocês com alguns princípios de análise para obter um modelo de regime permanente. Modelo de regime permanente. Esse modelo de regime permanente, o modelo CC, ele também pode ser obtido a partir daquele modelo em espaço de estados médio.
Como que eu obtenho o modelo em regime permanente a partir daquelas equações médias? Basicamente, nós temos que considerar que a razão cíclica e o vetor de entrada estejam em equilíbrio, ou seja, não adianta eu querer obter um modelo em regime permanente se as variáveis não estão em regime permanente de entrada. Então, aqui, nós temos que aplicar entradas constantes, fixas, na razão cíclica e no vetor de entrada. Então, estou chamando de um D maiúsculo e de um U maiúsculo. E o conversor estará operando em regime permanente, ou seja, no equilíbrio, se a derivada de todos os elementos do vetor de estados forem iguais a zero. Então, essas duas hipóteses são consideradas. Variáveis de entrada de controle fixas, constantes, e a gente assume que a derivada dos estados é igual a zero, garantido que está assim em regime permanente. Então, com essas duas hipóteses, naquelas duas equações que eu apresentei anteriormente, do modelo médio, chega-se nessa expressão. Vetor de estados é igual a zero, ela é igual a AX mais BU, e Y igual a CX mais EU, onde A é a chamada matriz média para um dado ponto de operação, que é a razão cíclica vezes a matriz A1, mais o complemento da razão cíclica vezes a matriz A2. Esse mesmo conceito pode ser utilizado para encontrar a matriz de entrada média, a matriz de saída média, a matriz direta média. E aqui, essas variáveis x, u, y, são os vetores de estado, de entrada e de saída, respectivamente, em regime permanente. E D é a razão cíclica em regime permanente. Ou seja, a partir dessa expressão aqui e dessas equações da matriz A, B, C e E, vocês podem encontrar os valores dos estados em regime permanente, os valores da saída em regime permanente a partir dessas duas equações aqui. Então, vejam, lembre que eu falei no início da aula que esse aqui é um método formal, similar a uma receita de bolo, onde vocês só seguem os passos. Qual é o primeiro passo? Calcular as matrizes em cada etapa. Já fizeram. Nós já calculamos A1, B1, C1 e E1. Já calculamos A2, B2, C2 e E2. De posse disso, nós já temos uma equação pronta para o modelo médio, mas é uma equação não linear. Para linearizar a equação, nós precisamos encontrar o ponto de operação em regime, que é o que nós estamos fazendo. E vejam que são equações que podem ser implementadas num script, como eu já disse, onde a matriz A, vocês podem calcular por essas equações, a matriz A, B, C e E. Vejam que nós já temos as matrizes da etapa 1, nós já temos as matrizes da etapa 2, vocês só precisam informar para o script qual é a razão cíclica nominal que vocês estão analisando. É 0,4, 0,5, 0,6? Depende do ponto de operação. Encontrando essas matrizes A, B, C e E, sabendo o valor da razão cíclica e da entrada em regime permanente, vocês podem calcular automaticamente o vetor de estados em regime permanente e o vetor de saída em regime permanente. Já sabemos qual é o ponto de operação em regime permanente. O próximo passo é efetivamente realizar a linearização. Para realizar a linearização, nós vamos adotar um processo chamado de perturba e lineariza. Perturbação e linearização. Então, para fazer esse processo de perturbação e linearização, nós vamos considerar que todas aquelas variáveis médias, x, u e y, além da razão cíclica, elas são a soma dos seus valores em regime permanente, referente a seu ponto de operação em equilíbrio, e sobrepostos a esses valores em regime, existem perturbações, que são sinais alternados, sinais, então, que tem uma característica dinâmica, sobrepostos, né, a esses sinais de regime permanente. E nós vamos assumir que a amplitude dessas perturbações são significativamente menores que os valores CC.
porque nós estamos focando no modelo de pequenos sinais para que o erro entre o modelo linearizado e o conversor seja pequeno. Aqui eu faço um destaque também, que quando a gente adiciona uma perturbação na razão cíclica, é o equivalente a diminuir uma perturbação no complemento da razão cíclica. Vou desenhar aqui para vocês. Então, se eu tiver o sinal de comando de uma chave, por exemplo, vamos assumir que ele é um sinal de comando desse jeitão aqui, ó, onde aqui eu tenho a razão cíclica e aqui nós temos o complemento da razão cíclica. Se eu inserir uma pequena perturbação na razão cíclica, se isso aqui for o nosso D chapéu, é o equivalente de incluir ou subtrair uma perturbação no complemento da razão cíclica. A gente aumenta a razão cíclica, diminui o complemento da razão cíclica. Então, em alguns momentos, no equacionamento, pode ser que ao inserir aqui uma perturbação positiva na razão cíclica, no sinal do complemento da razão cíclica é o equivalente a diminuir uma perturbação. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar essas variáveis, substituir essas variáveis médias e substituir essas variáveis de razão cíclica na equação média em espaço de estados obtida anteriormente. Então, vou pegar essas equações aqui, ó, dinâmica, vou pegar a equação de saída e todas essas variáveis médias e as razões cíclicas e complemento da razão cíclica vão ser substituídas por essas novas definições que eu estou colocando aqui, onde cada uma dessas variáveis é a soma do seu valor médio, do seu valor CC e de perturbações sobrepostas. Fazendo isso, eu não vou detalhar aqui a dedução pela questão de tempo, vocês podem fazer as deduções matemáticas posteriormente, simplesmente vou descrever de forma geral o que é feito. Então, no primeiro momento, como eu disse, eu peguei aquela equação dinâmica média e a equação de saída média e simplesmente substituí as respectivas variáveis com as novas variáveis que tem modelo CC mais uma perturbação. Tá? Então, veja aqui, ó, vetor de estados, aqui as razões cíclicas, vetor de estados, U e assim por diante. Então, essas duas equações aqui com aquela substituição das variáveis. Posteriormente, o que foi feito? Simplesmente essas equações foram rearranjadas para colocar em evidências algumas variáveis. Então, por exemplo, aqui, ó, então aquelas equações simplesmente foram rearranjados, alguns termos foram agrupados, e além disso, a derivada dx dt, como x é um valor constante, é o ponto de operação em regime permanente, dx dt é igual a zero, então foi retirada essa derivada. Então, o que foi feito? Reagrupando os termos, chegou-se nessa equação da derivada da perturbação dos estados, ou seja, a equação dinâmica das perturbações. Existe um termo CC, AX mais BU, que obviamente a gente já sabe que em regime permanente esse termo vale zero. Foram agrupados termos de primeira ordem. O que significa termos de primeira ordem? São termos onde não existe multiplicação de grandezas variantes no tempo. Vejam que aqui eu tenho um A, lembro que A é aquela matriz média, multiplicado pelo vetor dos estados perturbados, mais um B, multiplicado pelo vetor de entrada perturbado. Então, esses termos aqui, ó, vejam que se mantém aqueles termos AX mais BU, só que agora usando as matrizes médias e o X e o U perturbados.
Mas surgiu um novo termo nessa equação. Um novo termo associado à perturbação na razão cíclica. Vejam agora que, se caso ocorrer uma perturbação na razão cíclica, ela causa um impacto na dinâmica do sistema. Antes não aparecia a razão cíclica como uma variável de entrada. Agora, a perturbação da razão cíclica é uma variável de entrada, certo? E ela é pré-multiplicada por essa expressão, A1 menos A2 vezes o x. Tudo pode ser A1 e A2, vocês já informaram o modelo. X pode ser calculado, mais B1 menos B2 vezes U. Da mesma forma, B1 e B2 vocês já informaram, já obtiveram, e U é o valor em regime permanente da entrada. Então, vejam, esses termos são os termos de primeira ordem, são os termos lineares. Mas existem também termos não lineares de segunda ordem. O que isso quer dizer? São termos onde ocorre a multiplicação de duas grandezas variantes no tempo. Por exemplo, aqui tem uma multiplicação de x vezes o d, e aqui tem uma multiplicação de u vezes o d. Só que, olhem só, segundo as nossas hipóteses definidas, as perturbações são pequenas em relação aos valores CC. E se eu tenho a multiplicação de dois valores pequenos, o resultado da multiplicação é menor ainda. Então, se as perturbações são efetivamente pequenas, esses termos vão ser tão pequenos que podem ser desprezados. E se esses termos forem desprezados, o modelo se torna completamente linear. Então, esse é o motivo desse modelo ser válido somente para pequenos sinais. Por quê? Porque se o modelo linear tiver, se o sistema tiver grandes perturbações, esses termos começam a ser significativos. Daí o modelo linearizado vai ter erro em relação ao comportamento real do conversor. A mesma coisa, a mesma análise pode ser feita para a matriz de saída. A única diferença agora é que vai ter um termo CC de saída, um CX mais EU, que vai ser igual a um valor em regime permanente da saída. Mas a mesma análise pode ser realizada, existem termos CC, existem termos de primeira ordem, inclusive um relativo à perturbação da razão cíclica, e existem termos de segunda ordem, que, se caso as perturbações forem pequenas, esses termos podem ser desprezados sem nenhum prejuízo significativo à resposta do modelo. Então, baseado nessas duas equações, nós já sabemos que nós queremos, nosso objetivo é obter um modelo dinâmico. Então, como eu não quero, nesse momento, o nosso objetivo não é obter um modelo em regime permanente, que a gente já obteve anteriormente, nós podemos desprezar os termos CC. Nosso foco é modelo dinâmico nesse momento. Então, desprezando os termos CC e assumindo que a hipótese de pequenas perturbações ela é satisfeita, ou seja, nós só vamos trabalhar com pequenas perturbações, aqueles termos de segunda ordem podem ser desprezados, porque vão ser pequenos, e com isso, desprezando os termos de segunda ordem, é possível obter o seguinte modelo dinâmico e linearizado. Vejam que só foram desprezados aqueles termos de segunda ordem. Então, essa é uma descrição de um sistema. Essas equações são a descrição por variável de estado de um conversor com duas etapas de operação já linearizadas essas equações. Então, esse aqui é o modelo CA na forma de variáveis de estados de um conversor com duas etapas de operação. Modelo linearizado. Então, vejam só. Essa equação pronta para vocês, está pronta. É só vocês substituírem as matrizes que vocês calcularam para as etapas 1 e 2, como eu já disse no script, calculem as matrizes A, B, C e E,
vocês têm um vetor em regime permanente, vocês podem calcular, e a partir da entrada em regime permanente, vocês têm essa equação pronta, que representa matematicamente o comportamento do conversor com duas etapas de operação. Por isso que eu digo, é uma receita de bolo. E muitas vezes a gente esquece como é o comportamento do conversor, mas matematicamente a equação está aqui pronta. Qualquer conversor com duas etapas de operação pode ser representado por esse modelo que eu estou apresentando aí. Claro que o que muda de um conversor para outro são as matrizes. Tá, Cassiano, mas o meu conversor não tem duas, tem três, tem quatro etapas de operação. Bom, se tiver mais etapas de operação, vocês podem deduzir uma nova equação a partir desses passos que eu apresentei na aula de hoje. A metodologia é completamente a mesma, só o resultado dessa equação é que é diferente. Tá? Mas é possível representar qualquer conversor com qualquer número de etapas com essa técnica de modelagem em espaço de estados. Vou fazer algumas observações, tá? A primeira observação, e para isso, as observações que eu vou fazer vão ser baseadas naquelas equações anteriores, aquelas equações ainda com os termos de segunda ordem, tá? Sem desprezar os termos de segunda ordem. Vamos assumir no primeiro momento que o conversor apresenta perturbações somente no vetor de entrada, ou seja, não apresenta perturbações, por exemplo, na razão cíclica. Se o conversor, sob análise, naquele momento, não apresenta perturbações na razão cíclica, primeiramente, tudo que tiver perturbação na razão cíclica é zero. Então, esse termo aqui, ó, linear, ele não existe, mas mais, aqui embaixo, esses termos de segunda ordem também não existem. Porque eu não tenho perturbação na razão cíclica. Então, vejam, eles não seriam desprezados. Como naturalmente não existiria nessa situação perturbação na razão cíclica, nesse caso não existiriam esses termos de segunda ordem. Que conclusão se chega? Caso o conversor sob análise, vocês estão considerando somente perturbações na entrada, o modelo vai ser válido tanto para pequenas quanto para grandes perturbações. Por quê? Porque não existiriam termos não lineares de segunda ordem. Então, normalmente, conversores, modelos, se vocês estão preocupados em analisar o comportamento do conversor somente com perturbações na entrada, esse modelo vai ser válido também para grandes sinais. Entretanto, se vocês estão agora considerando um modelo ou estão querendo analisar a dinâmica para perturbações somente na razão cíclica, não existiriam perturbações na entrada. Então, tudo que aparecer perturbação em U pode ser cortado. Então, vocês cortariam esses termos de segunda ordem que eu estou destacando aqui. Entretanto, vejam que ainda se mantém alguns termos de segunda ordem, que tem multiplicação da razão cíclica que causam perturbações nos estados. Então, nessa situação, com somente perturbações na razão cíclica, o modelo só vai ser válido para grandes perturbações quando a matriz A1 for igual a 2 e quando a matriz C1 for igual à matriz C2. Esse é o caso, por exemplo, do conversor Buck. O conversor Buck é um conversor linear. O seu modelo é linear também para perturbações na razão cíclica, porque quando vocês forem deduzir esse modelo do conversor, a matriz A1 é igual à matriz A2, assim como a matriz C1 é igual à matriz C2. Tá? Então, resumindo essas duas observações, quando vocês estiverem analisando um modelo referente a perturbações na tensão de entrada, normalmente esse modelo também é válido para grandes perturbações. Entretanto, quando vocês estão analisando o modelo em função de perturbações na razão cíclica, ele só vai ser linear, ou só vai ser válido para grandes perturbações, para alguns conversores específicos, como é o conversor Buck,
onde a matriz A1 for igual a 2 e C1 for igual a C2. Ok? Eu gosto de finalizar essa aula falando um pouquinho da forma padrão de representação em espaço de estados, que é útil em alguns softwares para nós validarmos os modelos obtidos. Tá? É sempre importante, quando vocês realizarem essa tarefa de modelagem de conversores estáticos, para não dizer imprescindível, de vocês validarem o modelo obtido. E uma forma de validar o modelo obtido é simular, por exemplo, o conversor e comparar com o resultado do modelo. Nesse momento, como nós estamos tratando de modelo em espaço de estados, nós temos que fazer a simulação desse sistema em variáveis de estado através de ferramentas, através de funções que relacionam essas variáveis na descrição por variáveis de estado. Por exemplo, se vocês usarem MATLAB ou Simulink, utilizarem especificamente o Simulink, a descrição por variáveis de estado é dada a partir da sua forma padrão, que é a derivada dos estados é igual a uma matriz A vezes os próprios estados, mais uma matriz B vezes um vetor de entrada. Assim como Y é igual a um CX mais um E ou um DU. O que acontece? Se vocês analisarem nas equações anteriores, eu vou retornar aqui um pouquinho, olhem só essa equação. Essa equação eu tenho um AX mais um BU, mas eu tenho uma terceira parcela. Ou seja, eu tenho um vetor de estados, um vetor de entrada e outro relacionado à razão cíclica. E normalmente as ferramentas prontas que os softwares apresentam para vocês, eu não tenho como entrar com essas duas entradas no bloco state space, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu coloco, nessa forma padrão de representação, eu gero um novo vetor de entrada que eu chamo de vetor UP. Eu faço uma multiplexação dessas duas variáveis U e D chapéu. Eu considero que isso aqui é um novo vetor de entrada. Então, como eu multiplexei as entradas, eu coloco as matrizes associadas ao vetor U e a razão cíclica perturbada em uma única matriz. Da mesma forma, eu coloco as matrizes diretas associadas ao vetor U perturbado e a razão cíclica perturbada numa única matriz. Então, essa é o que eu chamo aqui de forma padrão de representação, multiplexando o vetor U e o vetor D numa única matriz, numa única entrada, da mesma forma multiplexo as matrizes de entrada e direta associadas a esses vetores. Essa representação, então, vai ser útil para a nossa próxima aula, onde nós vamos focar em simulações do modelo para validar a técnica, a modelagem que nós estamos fazendo aqui. Então, pessoal, na aula de hoje, o que eu tinha para apresentar para vocês eram esse assunto, e novamente aqui eu apresento a bibliografia relacionada ao tópico dessa aula.